Olá, minha gente querida, sejam muito bem-vindos ao canal da IBN. Bem, estamos muito perto de terminar as reflexões do Salmo 23. Cada dia aprendemos um pouco mais. Se você não viu os vídeos anteriores, não deixe de vê-los. No vídeo passado, falamos, entre outros assuntos, sobre o Vale da Sombra da Morte. Volte lá e veja, pois todo cristão deveria ter esta consciência antes de atravessar o vale. No vídeo de hoje falo sobre o pastor que protege e também que ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. E finalmente sobre a casa do pastor. Portanto, esteja atento e seja abençoado com a reflexão de hoje. Vamos, sem mais demora, ao nosso vídeo. Vamos lá? Salmo 23, versículo 5, a parte B do versículo. Preste atenção. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O pior perigo para uma ovelha é aquele que é conhecido como mosca do nariz. Para evitar que esse mal invadisse as ovelhas, o pastor usava óleo, e assim Davi afirma: unges minha cabeça com óleo. Esta mosca põe ovos no nariz da ovelha e a larva incubadora deixará aquela ovelha maluca. A ovelha indefesa correrá de um lado para outro e até mesmo baterá a cabeça contra uma pedra, mas nada a livra da larva. Imagina que situação, não? Sem alívio, a ovelha para de comer, perde peso e para de crescer. O pastor alivia a ovelha quando unge a cabeça dela com uma mistura de azeite e enxofre para protegê-la da mosca. O óleo mata a larva e os ovos e também repele outras moscas. As ovelhas não precisavam de uma arma para protegê-las, elas só precisavam de um pastor. Todos os dias o pastor examinava uma por uma das suas ovelhas para certificar-se de que não havia moscas, feridas ou problemas. Observe no versículo o pronome pessoal no singular, pois Davi não diz que Deus unge nossas cabeças, mas unge minha cabeça. Ele ama cada ovelha do rebanho e dá a cada uma exatamente o que é necessário para curar suas feridas e aliviar sua dor. O bom pastor faz o mesmo por nós, pois ele toma o óleo de seu espírito e o derrama sobre nossas cabeças e corações. Com isto, ele trata cada um de nós individualmente e nos protege o tempo todo. Vejamos Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ponha esse texto na sua mente e no seu coração. Veja, naqueles tempos, quando um convidado chegava na casa de alguém, usualmente recebia um copo de água ou de vinho. Depois que o visitante o bebia, o anfitrião o enchia novamente. Se o dono da casa desejasse que o convidado ficasse por mais tempo, o que ele fazia? Ele continuaria a encher o copo até transbordar. Na Bíblia, um copo transbordando é sinal de satisfação total. Não é sem razão que Davi afirmou: meu cálice transborda. Quando o rebanho precisava de água e não havia riachos, o pastor conduzia suas ovelhas até um poço. Alguns desses poços eram muito profundos e com um balde ele enchia de água grandes talhas de pedra ao lado do poço. Ovelhas não gostam de se molhar, por isso o pastor certificava-se de que as talhas estivessem cheias até transbordar. As bênçãos de Deus sobre nós são igualmente generosas. Com certeza o seu copo transborda com a compaixão, generosidade e perdão de Deus. Deus não apenas nos perdoa ou responde às nossas orações, Ele faz muito mais. Quando Jesus transformou água em vinho, Ele produziu muito além da necessidade. Quando alimentou 5.000 pessoas,
sobrou 12 cestos. Nosso cálice transborda em abundância porque essa é a natureza do nosso Deus. Nosso pastor enche o nosso cálice com as suas bênçãos até transbordar, porque Ele deseja que tenhamos comunhão com Ele para sempre. Agora voltemos os nossos olhos e corações para o verso 6 do Salmo 23. Acompanhem comigo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você chega ao aeroporto e vai despachar a sua bagagem. Às vezes a pessoa pergunta, qual é o seu destino final? Bem, se é comigo eu logo responderia, o céu. O atendente poderia argumentar respondendo, sinto muito, mas não posso despachar a sua bagagem para lá. Eu replicaria dizendo que a pergunta que ele me fez só caberia essa resposta. Concorda comigo? A verdade é que todos nós temos um destino final. Observe que a última frase do Salmo 23 é para todo o sempre. Todos têm um destino eterno. Neste mundo podemos viver 70, 80 ou quem sabe passar disso. Mas esse tempo não é nada comparado à eternidade. Pense, por exemplo, em 1 milhão de anos. Pensou? Que tal 1 bilhão ou talvez 1 trilhão de anos? Isso é simplesmente incompreensível. Pois é, a eternidade também é incompreensível, pois para quem adentrou os seus portões, depois de passar 1 trilhão de anos, ela apenas começou. Conclusão, queridos. O desejo de Deus é que o seu destino final seja o céu. Quando você sair do vale da sombra da morte, meu desejo é que você vá para a casa do bom pastor. A vida é uma jornada que prepara todos para o destino final. Como estamos muito perto de encerrarmos as reflexões do Salmo 23, destaco alguns pontos maravilhosamente encorajadores que devem dar a todos nós que conhecemos o pastor vitória sobre a preocupação, depressão e ansiedade. Mas isto no próximo vídeo. Não perca! Deus abençoe a todos.